A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, amados telespectadores, mais uma vez aqui no programa Semeando para a Vida Eterna. Quero cumprimentar cada um na paz do Senhor Jesus Cristo e convidá-los a mais um programa para a reflexão na Palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse programa. Oremos. Deus e Pai, te agradeço por este dia, por esta oportunidade, por esse privilégio de estarmos vivos, reconhecendo a Tua misericórdia, Deus, que nos alcançou nesse dia. Te pedimos a Tua bênção para cada telespectador que irá ouvir esta mensagem, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós agradecemos aí aos nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nova e as lojas Cadillac, e nós daremos continuidade, de uma certa forma, ao tema que nós temos conversado, mas hoje eu quero trazer um enfoque na questão do sofrimento. Tá? Nós falamos sobre a tentação de Jesus no deserto, né? E ele, como um novo homem, com uma nova criação que ele conseguiu superar isso sem se vender, né? Toda a questão do sofrimento, da fragilidade. E hoje eu quero trazer um texto de lamentação. E o nome do livro é Lamentações, né? Mas no contexto da nossa meditação, eu quero trazer que o objetivo desse programa, Semeando para a Vida Eterna, é trazer o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, nós temos como objetivo trazer a Palavra de Deus para abençoar a sua vida, transformá-la, para trazer luz, a luz da Palavra de Deus. E nós fazemos isso, graças a Deus, através do Ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil está completando, neste mês de agosto, completou agora no último dia 12 de agosto de 2019, 160 anos de Brasil, né? Então, uma igreja que tem uma história sólida, é a segunda maior denominação protestante do mundo, né? Então nós temos aqui em Lages uma igreja já organizada há 57 anos, aliás, 62 anos, né? E ela começou o trabalho aqui em 1904, com a visita dos missionários americanos em Lages. Então essa história é uma história consolidada, uma história que tem abençoado as nossas vidas, a nossa cidade, e a missão da Igreja Presbiteriana do Brasil é levar a Palavra de Deus à sua vida. Nós vamos assistir um clipe agora, contando um pouco do início dessa história. Então assista aí, depois nós continuaremos. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. Alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses 3 arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Sou Samuel Rodrigues. Olá, eu sou o Carlos. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira. Pois bem, essa é um pouco da história do início da igreja, né?
missionário Ashbel Green Simonton vem lá dos Estados Unidos, aportou ali no Rio de Janeiro em 1859, e ele trouxe, né, toda a bagagem protestante, pregou o evangelho, iniciou a igreja ali, como mostrou o reverendo Averaldo, naquele lugar, e ali se organizou uma igreja. Em apenas 8 anos de ministério, o reverendo Ashbel Green Simonton conseguiu instalar ali um seminário, um presbitério, igrejas no interior de São Paulo também. Então é uma história muito rica, e é uma história que nós estamos dando continuidade. Uma igreja presbiteriana de Lages e quase 1 milhão de membros professos, ativos, em todo o nosso país, em todo o nosso território, né? Então nós somos gratos a Deus pela vida da nossa igreja, e também, diante dessas informações, nós vamos falar um pouco também sobre o ministério, as atividades que a Igreja Presbiteriana no Brasil tem trazido. A questão do sofrimento, o texto de Lamentações, esse livro, Lamentações, é um livro do profeta Jeremias. É um livro que ele escreveu mediante o sítio, o cerco que Jerusalém sofreu, e mediante também Israel ter sido levado cativo, a destruição da cidade, né? E essa destruição levou aos sobreviventes a passarem um período terrível, de muita fome. A descrição é realmente de aflição, né? Jeremias, como um profeta, clama a Deus que ele restitua a alegria da salvação, dê o sustento à cidade de novo, né? Reconstrua a cidade. Mas o que chama a atenção nesse livro é não somente a lamentação pela destruição, mas também o reconhecimento do pecado em que vivia o povo de Israel, que levou a este cenário, que levou a esta disciplina do Senhor. Jeremias reconhece primeiro como uma disciplina de Deus, mas reconhece também que é uma justiça de Deus, e declara toda a sua confiança, a sua fé nesse Deus justo, porém misericordioso, que tudo isso teve um fim proveitoso para Israel, né? E para nós todos. Então, no capítulo 3 desse livro de Lamentações de Jeremias, a partir do versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os preços da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Amém. Nós temos vivido em toda essa história da Igreja Presbiteriana vários cenários políticos, cenários que dizem respeito à vida eclesiástica,
E é muito interessante quando nós vemos pessoas que são de fora da nossa denominação, da denominação presbiteriana, fazerem a seguinte acusação, né? A igreja presbiteriana não acredita no Espírito Santo, né? E é uma bobagem de quem não conhece a Bíblia, né? Primeiro porque a igreja presbiteriana prega a palavra de Deus e, em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo através do Espírito, da sua palavra. A ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos convence mediante a palavra dele. É isso que nós cremos. É isso que nós pregamos. É isso que nós vivemos na Igreja Presbiteriana do Brasil. A ação do Espírito Santo é primordial para a existência da igreja. O apóstolo Paulo fala que não é possível você falar do Senhor Jesus ou confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se não for pela ação do Espírito Santo. E é isso que nós fazemos. E é isso que nós levamos. Levamos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, nos atemos à palavra de Deus. A palavra de Deus, para nós, é a nossa regra de fé e prática. Então, na história da Igreja Presbiteriana, nós temos também, na sua ortodoxia, os símbolos de fé, né? São as interpretações mediante a conversa, a reunião de um sínodo chamado Confissão de Fé de Westminster, onde saiu esse documento histórico em 1641, onde foram reunidos mais de 700 teólogos para discutirem a interpretação da palavra de Deus mediante as confissões de fé existentes. Nós adotávamos a confissão de fé belga e aí reuniu-se ali na Inglaterra, na abadia de Westminster, em 1641, como já disse, 700 teólogos, os mais renomados, para responder às questões atuais daquela época, que dizem respeito até hoje da nossa vivência. E dentre elas está a ação do Espírito Santo como consolador para a nossa vida. Então a nossa igreja crê no Espírito Santo, crê na ação do Espírito Santo, na iluminação do Espírito Santo na sua palavra, e é Ele só que pode tocar nos nossos corações e nos dar a fé para proclamarmos, para confessarmos o nome do Senhor Jesus mediante as perseguições. E cremos também que o Evangelho ele é formado com mandato na nossa vida, além da proclamação, também do serviço ao próximo. Então a Igreja Presbiteriana também tem vários trabalhos na área social, né? Então, de atendimento aos que necessitam, aos mais necessitados, aos miseráveis. Nós reconhecemos que isso é um papel que Deus deu à igreja e nós somos impelidos a esse ministério. E interessantemente também, mediante a leitura da palavra de Deus, quando nós vemos o profeta Jeremias reconhecendo os próprios pecados, os pecados da nação de Israel, um dos problemas da nação de Israel ali naquele momento em que são levados cativos são os falsos profetas. E ele diz que os falsos profetas falam de acordo com o coração humano, não falam da revelação de Deus. Primeiro que eles não buscam a palavra de Deus, eles buscam agradar os homens. E essa atitude aborrece Deus de tal forma que levou o povo a ser cativo, levado da terra prometida. E é muito dura a palavra do profeta Jeremias, com pessoas que se dizem trazer a palavra de Deus, mas só trazem palavras para agradar o coração humano. Ele diz na sua palavra que eles falam de acordo com aquilo que eles querem ouvir, e o Evangelho ele é exatamente contra a cultura. O Evangelho ele levanta e esclarece que todo desejo da nossa carne é contra Deus. Esse desejo porque está contaminado com um pecado. E isso atingiu a vida espiritual de Israel. Parecia que estava tudo bem, eram palavras sempre de vitória, triunfalistas. E temos várias narrativas em vários profetas que confrontam essa palavra.
muitos profetas falando sobre vitória, 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 mas na verdade o povo está em pecado, o pecado está sendo encoberto, está sendo tratado como algo normal no dia a dia, mas Deus trata o pecado como pecado, e o salário do pecado é a morte, não tem outro meio. E hoje em dia nós temos até receio de falar de pecado, né? Porque o membro da igreja se ofende, sai da igreja, vai para uma outra igreja onde ele acha que é mais interessante a palavra, que não está sendo tratado o seu pecado. E quando não se trata do pecado, o pecado fica encoberto, mas ele está destruindo vidas, destruindo famílias. E o pecado é pecado. E os pecados mais comuns da humanidade dizem respeito ao seu próprio ego, aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer que nos dê ânimo, né? Mas o pecado, ele destrói, ele seca os ossos. Você ler os salmos, principalmente os salmos de Davi, Salmo 51, Salmo 32. No Salmo 32, especificamente, Davi fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Houve sequidão de estio na minha alma. Né? Eu fiquei seco. E ele diz que sofria até confessar o pecado e sentir o perdão de Deus, o alívio de Deus, a vida recobrando a sua própria vida. Então esse texto, o profeta Jeremias traz em forma até de uma poesia, né? Mas as verdades essenciais no relacionamento com Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E isso começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus dita àquele povo, ensinada àquele povo desde a sua mais tenra idade. Nós temos o Salmo 78, que é uma geração toda que não viu nenhuma ação de Deus. Não viu nenhum mover de Deus maravilhoso, nenhuma renovação, nenhum avivamento, nenhum milagre. Mas eles dizem, o que nos contaram nossos pais, isso nós cremos. E é esta fé que o Espírito Santo promove nos nossos corações. Muitas vezes nós achamos ou associamos a ação do Espírito Santo a algum carisma, mas a maior atitude que o Espírito Santo pode tomar com uma vida não é lhe dar carisma, mas é lhe dar a salvação através do entendimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai tratar isso muito bem ali na primeira carta de Coríntios, dizendo: não adianta alguém entrar aqui e vocês estarem falando milhares de palavras que são incompreensíveis. Basta ele entender uma palavra, que isso vai ser bênção para a vida dele. Isso tratando de uma igreja que ali havia vários carismas do Espírito Santo, mas estavam sendo inutilizados pelo ego daqueles que estavam usando esses carismas, né? Então, a primeira coisa que o profeta reconhece aqui, que as misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Você já acordou de manhã e já agradeceu a Deus por estar vivo e porque isso é fruto da bênção de Deus, da misericórdia de Deus? E isso deve nos levar a glorificar a Deus, não só dando glória a Deus, mas anunciando as maravilhas de estarmos vivos e a salvação que Ele nos providenciou através do seu Filho Jesus, na morte e na cruz. Então, há muita manipulação de fé. Manipulação de fé é isso, meus irmãos e irmãs. Somos acusados de não crer no Espírito Santo, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha deste modo, falando a verdade, trazendo as Escrituras e elucidando que nós não manipulamos a fé. E isso vai pesar naqueles que manipulam a fé. E o principal objetivo de manipular a fé é ter um povo sob o seu reino. É explorar o povo financeiramente. Dizer que a bênção de Deus está em contribuir. Que Deus é obrigado a retribuir as contribuições. Isso é uma falácia. Deus já nos abençoou. Nós tratamos o dízimo na nossa igreja como a bênção de Deus para nós. Ele já nos deu. Deus não deve nada para nós.
Deus já nos deu o sustento, nos deu a habilidade para o trabalho, nos deu a sabedoria, nos deu as oportunidades, nos deu a vida para trabalharmos, o sustento. E o livro do profeta Jeremias, as lamentações que ele faz aqui, dizem a respeito de confiança no sustento de Deus. Então, Deus é bom, mesmo no sofrimento, mesmo nas amarguras que passamos na vida. O Senhor Jesus não nos enganou, Ele diz, aquele que me segue, ele vai ser perseguido também, vai ter problemas. E principalmente quando nós entendemos, como o profeta entendeu, que aquilo que eles estão passando é uma disciplina do Senhor, pelos seus pecados não confessados, mas que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa e restaura a alegria da sua salvação. Ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E ele vai... O profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? E ele diz que as lágrimas brotam do fundo do seu coração, os seus olhos estão sempre marejados, estão sempre molhados, mas é uma atitude não só de humilhação, mas de reconhecimento do seu pecado, de sofrimento junto com o povo de Deus. E quando ele diz aqui que a origem, que Deus procede de Deus, todo bem, todo mal, não é que Deus manda o mal para a gente, Ele usa isso na nossa percepção como uma disciplina para a nossa vida. Portanto, queridos irmãos, irmãs, queridos telespectadores, no meio do sofrimento, o que cabe a nós é buscar a Deus, o entendimento da sua palavra, congregar com o povo de Deus, para que nós sejamos abençoados ali, na congregação, congregando, ouvindo a palavra de Deus, se submetendo à vontade de Deus, entendendo que era para o nosso bem e confessando o nosso pecado. É através disso que vem a salvação, através da pregação da palavra, da conscientização do pecado, da transformação da vida, que só ocorre mediante a pregação do Evangelho e o Espírito Santo tocando no coração do ser humano. Esse é o papel da Igreja Presbiteriana do Brasil há 160 anos no nosso país. Que Deus continue abençoando a tua vida. Nós vamos colocar mais um clipe no final deste programa, mostrando a ação da igreja, algumas igrejas pelo nosso país. A nossa igreja fica na Rua Coronel Fausto de Souza, 353. Você é o nosso convidado para aprender a palavra de Deus de modo sério, correto, eficiente, que faça sentido para a sua vida. Domingo, 10 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, e 19 horas no nosso culto público. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Amém. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilza Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Constituímos a nossa família. Nossa igreja respira missões, esse é nosso DNA. Missões urbanas, missões regionais, nós temos 8 barcos. 3 barcos são barcos ambulatoriais, atendemos 10 a 11 mil pessoas por ano. Outros barcos menores viajam a semana toda. Plantamos já no Amazonas 97 igrejas no interior e 42 na cidade de Manaus. Vivemos pensando em missões. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da UCP, União de Crianças Presbiterianas da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília.
igreja que entendemos a importância da evangelização. Nós temos aqui diversas frentes. Às quartas-feiras nós temos um trabalho aqui de evangelização aqui na praça. E nós temos também, todas as sextas-feiras, evangelização com a juventude, os próprios jovens convidando seus amigos. Temos também, às segundas e em outros dias, evangelização nos hospitais. De uma forma muito carinhosa, nós acompanhamos pacientes terminais. E a gente leva essa importância de falar do amor de Deus, contagiando vidas. E cada dia mais o trabalho tem crescido. Por quê? Porque a evangelização está no nosso coração e nós queremos fazer a diferença em nome de Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.